palavra de imediato ao professor Marcos Erhardt, lá das belas Alagoas. Eu vou me permitir, no final, se for o caso, fazer algumas considerações. Vou ser egoísta e ouvi-los aprender com vocês, tá bom? Marcos, obrigado pelo seu tempo, tá? É isso, amigo. Eu espero que todos estejam me ouvindo, tá? Obrigado pelo convite. É uma satisfação dividir esse momento com vocês aqui. Minha querida professora Giselda, um beijo para você. Karina, André, Schumann, todos que falaram antes de mim, eu acho que a gente está mais ou menos no mesmo caminho, no mesmo sentido. Eu queria ser bem objetivo aqui para a gente aproveitar o tempo, tem muita gente ainda para falar. André, eu vou destacar da sua fala a frase intervenção estatal excepcional. Você perguntava como é que ia ser a crise com a Covid e já fazendo uma ponte com o que a Karina disse, eu também estou preocupado, Karina, com o que vai acontecer pós-pandemia, se a gente vai estar preparado para lidar com os problemas de contrato que não são consequência direta e imediata da pandemia, mas que certamente vem por conta da recessão. Gabriel começou falando de risco e incerteza e falou de efeito em cadeia, então acho que as três falas acabam se complementando nesse aspecto. Gabriel também falou de frustração econômica para uma situação que nenhum dos dois deu causa. E nesse resumo que eu estou colocando aqui, eu queria trazer o texto da professora Cláudia Lima Marques, publicado na Revista Direito do Consumidor, que trata, dentre outros aspectos, de um impedimento transitório de fato. Será que é isso que a gente está vivendo? Será que a gente consegue encaixar a pandemia nessas circunstâncias? Mas, Marcos, a minha contribuição para o debate aqui, meus amigos, é na linha do que a professora Karina estava mencionando da Lei da Liberdade Econômica. Primeiro, a constatação da gente ter um governo com viés liberal e, de repente, a gente está precisando de medidas intervencionistas. E essa é uma doença bem democrática. Ricos, pobres, aqueles que são liberais, aqueles que são intervencionistas, estão sendo atingidos da mesma forma, e isso talvez gere essa estupefação de como lidar com essa circunstância. A primeira ponderação que eu quero fazer é o seguinte: nós não paramos de contratar. Nós continuamos contratando mesmo nesse momento de pandemia. A gente vai ter uma situação para os contratos anteriores e uma situação para os contratos que são celebrados durante a pandemia. Existem negócios imobiliários sendo feitos, existem contratos de plano de saúde sendo contratados, e para esses contratos durante a pandemia, essa discussão da imprevisibilidade desaparece. É bem provável que exista uma cláusula no contrato, e a gente vai discutir os limites dessa cláusula, mas é bem provável que exista uma cláusula disciplinando quais serão os efeitos desse contrato durante a pandemia. E o meu exemplo mais fácil, mais concreto, são as encomendas que a gente pede por delivery em casa e aqueles sites que, quando você vai buscar o produto, ele diz assim: olha, compra com esse fornecedor porque esse eu tenho entrega aqui, porque ele já está no meu centro de distribuição, eu garanto que eu não vou atrasar a entrega como esse outro aqui. Então, isso já está fazendo parte do dia a dia da gente, essa questão dos contratos celebrados pós-pandemia. A gente precisa separar esses dois momentos. Depois, a questão é saber o seguinte: nós queremos rever o contrato, ou seja, nós temos uma relação continuada que vai ser mantida no futuro. A gente está passando por uma situação que todos vamos superar. Nós queremos resolver o contrato, ele ainda teria um tempo pela frente, mas é melhor parar enquanto ainda há tempo, enquanto não seja tarde, porque se continuar no ritmo que está, nós vamos ter um problema que a gente não vai conseguir resolver. Ou nós já estamos no campo do inadimplemento. E a minha reflexão aqui para os colegas é se a gente vai resolver isso com as teorias dos contratos. Karina mencionou base objetiva aqui, Schumann falou de frustração, a gente podia falar do 393, podia falar do 478, ou a gente vai trabalhar isso no campo da responsabilidade civil? Porque eu estou vendo muita discussão envolvendo força maior, e quando eu passo para a discussão de força maior, eu estou num cenário, pelo menos na minha cabeça, que um dos dois contratantes foi inadimplente, o outro ainda tem interesse naquela prestação, ele vai a juízo e quer uma compensação, e como forma de defesa, aquele inadimplente vai alegar a ocorrência de força maior para dizer que não teve culpa em relação ao descumprimento contratual e se eximir da provável reparação por aquilo. Pelo menos é isso que está no meu raciocínio. Eu queria colocar aqui para vocês, na mesma linha dos meus colegas que antecederam, e eu acho que a gente vai voltar a esse assunto depois, que enquanto a gente continuar enxergando a relação contratual como uma relação onde um ganha e o outro perde, enquanto a gente não enxergar a relação obrigacional contratual como uma relação onde os dois têm a obrigação, tá? O dever geral de tentar colaborar com o outro para que os dois cheguem ao melhor implemento possível, vai ser difícil a gente avançar nisso.
Quem tem uma posição estática em relação ao contrato, quem não enxerga o contrato como um relacionamento, que ele vai progredindo até o final pensado pelas partes, vai sempre buscar soluções que vêm a priori. E 30%, 20%, voltando para o que o Schuman falou, muito difícil de a gente avaliar isso sem ver as circunstâncias do caso concreto. Eu acho que nesse ponto andou bem o projeto de lei, Karina, quando ele não define em abstrato qual seria valores de parcelamento em relação aos contratos de locação em geral. Tá? Pelo menos nesse aspecto eu gosto. Compartilho da mesma preocupação sua, acho que não era no momento de se discutir os efeitos de inflação no sistema jurídico brasileiro. É um regime emergencial para tratar de uma pandemia. Essa discussão vem no STJ há pelo menos 25 anos. Não queria, porque nesse momento, trazer mais essa lenha para essa fogueira que nós estamos vivendo. Mas, Marcos, para não me alongar demais, eu quero terminar aqui, queria ouvir os colegas, com uma reflexão. É o tempo que a gente tem para resolver isso com o judiciário que nós temos. Será que a gente aguenta 3, 4, 5 anos até que venha uma sentença para definir o que vai ser revisto ou não vai ser revisto nos contratos? Será que não está na hora da gente primeiro apostar em métodos consensuais de resolução de controvérsias e só ir para o judiciário se for estritamente necessário e a gente primeiro concentrar nossas energias nesse tipo de solução? Algumas pessoas têm me falado de uma exceção dilatória por conta da impossibilidade de fazer pagamentos. E que bom que eu estou falando antes do Mazei, para fazer a provocação a ele, se a gente estaria diante de uma exceção. Em geral, na exceção, a gente espera ser demandado e coloca a exceção como um obstáculo para o credor que está buscando algo contra nós. E nesse caso, eu tomo a iniciativa. E eu já digo que não vou cumprir o negócio. Eu fico imaginando as idas e vindas processuais que a gente vai enfrentar nos próximos anos por conta dessa pandemia. E, para mim, o melhor cenário é abrir a negociação ou entre as partes ou com os advogados, depois se buscar definir muito claramente se ainda há interesse ou não no objeto, voltando para o que o Gabriel falou, se ainda existe possibilidade de cumprimento da prestação. E terceiro, definir se a gente está no campo de salvar o contrato, buscar sua conservação e, para isso, utilizar de qualquer das teorias à disposição, ou se a gente vai partir para a responsabilidade civil contratual. E aí a gente ainda tem, falando do projeto, a suspensão dos prazos prescricionais, que nesse aspecto eu acho que andou bem o legislador e que é uma medida interessante para a gente nesse momento. Meu caro Marcos Catalã e demais amigos, eu tenho outros pontos aqui para colocar, mas eu acho que isso é a minha contribuição nesse momento para o debate. Eu gostaria bastante de ouvir os próximos colegas que vão me suceder. Muito obrigado aí pela atenção. Professor Marcos Erhardt, obrigado pelas tuas considerações. É sempre muito bom te ouvir.